Olá pessoal, meu nome é Elda, sou estudante de Pedagogia na UEG. Hoje nós vamos falar sobre a escravidão indígena e africana e suas formas de resistência. Ou seja, falaremos sobre a temática diáspora africana e correlacionar o texto de Kate Barbosa e o filme Brasil, um país de inconveniência. Compreende-se que a diáspora africana foi um processo que envolveu migração forçada, mas também redefinição identitária, uma vez que estes povos, provenientes do que hoje são da Angola, de Benin, Senegal, Nigéria, Moçambique, entre outros, apesar do contexto de escravidão, reinventaram práticas e construíram novas formas de viver, possibilitando a existência de sociedades afro-diaspóricas como Brasil, Estados Unidos, Cuba, Colômbia, Equador, Jamaica, Haiti, Honduras, Porto Rico, República Dominicana, Bahamas, entre outros. A diáspora, nesse sentido, constitui um processo complexo que envolve a promoção de guerras em África e a distribuição de sociedades, captura de homens, mulheres e crianças, travessia do Atlântico que durava em média 40 dias entre Angola e Bahia, por exemplo. A inserção brutal é uma nova sociedade, lutas por liberdade e sobrevivência e a construção de novas identidades. As sociedades construídas com base no processo de diáspora africana, apesar das marcas estruturais decorrentes do passado escravocrata, conectam-se social e culturalmente, seja por meio da história e deste passado comum, das manifestações artísticas, da ciência, da religiosidade, do black music, do jazz, do soul, do reggae e do samba. Já no filme Brasil, a História de Inconveniência, é uma história inconveniente de Portugal até 1808, quando invasões francesas e a fuga da corte para o Brasil, e do Brasil até 1808, quando houve a abolição oficial da escravatura, e dos diversos reinos africanos que capturavam e vendiam escravos aos traficantes. Uma história inconveniente para todos, à exceção dos próprios escravos. 40% dos escravos capturados não sobreviviam ao percurso no interior do continente africano, até o litoral onde eram vendidos. 15% dos escravos embarcados não sobreviviam à travessia do Atlântico. 40% de todos os escravos que sobreviviam à travessia do Atlântico eram destinados ao Brasil. 4% de todos os escravos que iam para os Estados Unidos, vindo da Angola, chegaram ao Brasil 10 vezes mais escravos que os destinados aos Estados Unidos. Chegou uma época em que a metade da população brasileira era constituída por escravos. O Brasil teve o maior comércio de escravos. O Brasil também foi o último país a abolir a escravidão, em 1808. Enfim, enquanto todo mundo conhece a história de escravidão nos Estados Unidos, poucas pessoas percebem que o Brasil foi, na verdade, o maior participante do comércio de escravos. 40% de todos os escravos que sobreviviam à travessia atlântica eram destinados ao Brasil, enquanto apenas 4% iam para os Estados Unidos. Chegou uma época em que a metade da população brasileira era de escravos. O Brasil foi o maior país escravizista já existente. O documentário relata depoimentos dos historiadores João José Reis, Cia Teixeira, Marielle Rosa da Silva, do antropologista Peter Flea e outras pessoas que contam os efeitos do século da escravidão no Brasil de hoje. Este é um importante documentário sobre a história dos negros, histórias africanas e histórias de estudos latinos-americanos.